Nesse dia 6 de janeiro, a igreja do mundo inteiro, com exceção a do Brasil, que foi adiantado ontem, celebra a Epifania do Senhor, a manifestação de Deus aos gentios, ao mundo. Então nós sabemos que somente os judeus tinham a verdadeira fé. Tirando os judeus, o mundo inteiro ali vivia um paganismo sem medida, de idolatria, de amor e adoração aos demônios, de divinização de vícios, de uma busca sempre grosseira ali nos erros mais revoltantes e numa imoralidade tremenda. Então você pega o mundo antes de Cristo, que vai se assemelhar um pouco com aquilo que nós estamos vivendo agora. Então, a mulher era tratada como qualquer coisa, Até o homem podia ter mais de uma mulher, é normal isso. A destruição da criança, da figura da criança, que também era tratada como qualquer coisa, que descartava como um bicho. O respeito ao próximo, a questão de imposto, de colocar carga nos ombros do trabalhador, de corrupção. Então você vê que o mundo hoje, as pessoas esperavam, a gente via esses filmes futuristas, os carros voando em 2000 e pouco, e não sei o que nós vemos, pessoas se vestindo como animais, pessoas se apaixonando e casando com bonecas, com inteligência artificiais. Então nós esperávamos um mundo onde a tecnologia, onde o ser humano ele estaria avançado de uma forma tecnológica tão grande que não teria mais guerra, que todo mundo reconciliaria, que não teria mais fome. O que é o mundo real? No Brasil, nesse ano já, mais de 60, 70 mil pessoas estão em condição de rua, do que já tinha no outro ano. Então já tinha 234, foi para 300 e pouco mil pessoas em condição de rua, de pobreza extrema. Aquele paraíso proclamado pelos meios de comunicação não chegou, pelo contrário. Os dias são maus e esse menino que veio iluminar os povos, que atraiu ali os 3 reis magos. É bonito que São Tomás de Aquino fala sobre os 3 reis magos, que São Tomás diz que os reis magos são as primícias. Eles representam a universalidade das nações e o seu tríplice número figura os descendentes dos 3 filhos de Noé. Inauguraram a conversão dos gentios que a igreja celebra especialmente neste dia. Esses homens foram atraídos para perto de Deus, como eu e você, nós fomos atraídos. Ele nos quis, Ele veio ao nosso encontro. E como que esses homens chegam? Eles chegam com o coração desejoso de adorar. Por isso, quando encontram Jesus, eles encontram, e a Sagrada Escritura relata bem esse detalhe, com a sua mãe. Então, quem quer encontrar Jesus, o encontrará com a sua mãe. Não tem como separar. Por isso que quanto mais adorador, mais mariano. Quanto mais mariano, mais adorador. Um aproxima do outro. E essa é a beleza do cristianismo. Infelizmente, uma grande parcela dos cristãos de hoje
estão querendo encontrar Jesus sem a sua mãe. Estão descartando a sua mãe. E aí você pega esse relato e os magos, a primícia, os primeiros que foram atraídos, salvos, evangelizados ali, já nesse momento da vida de Cristo, eles adoram Jesus com Nossa Senhora, com a Santíssima Virgem. E aqui também a prefiguração da Eucaristia, aonde muitos não conseguem olhar para Jesus escondido no véu do sacramento. Aqui Jesus, menino, está escondido sobre o véu da humanidade. A sua divindade é escondida e os magos veem ali uma criança. Os anjos reconhecem que é Deus. Os magos também reconhecem que é Deus, mas está sobre o véu, está escondido. Assim como agora no Santíssimo Sacramento do altar, Jesus ele está escondido sobre o véu do pão. Então a sua divindade e a sua humanidade, elas não aparecem. O que eu enxergo, o que tem o sabor de pão, de vinho, mas não é mais pão, não é mais vinho, agora é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como essa manifestação da grandeza de Deus acontece nesse dia, nós também temos que entender que esse mistério ele continua sendo vivido. São poucos os que têm a graça de encontrar Jesus com a sua mãe e no véu do sacramento. Quantas pessoas rejeitaram a Eucaristia? Quantas pessoas que vão na fila da comunhão e comungam Jesus de qualquer forma porque não tem noção, conhecimento e experiência com Deus de quem eles estão recebendo. Uma outra parcela já nem comunga mais dessa verdadeira fé. Então perdem todos os 7 sacramentos e o sacramento dos sacramentos, como diz São Tomás, que é a divina Eucaristia. E aí a pergunta que foi feita a Jesus e eu também faço a ti: são muitos os que se salvam, Senhor? E Jesus responde: entrai pela porta estreita, dizendo: são poucos os que se salvam. Entrai pela porta estreita. E aí ele conclui: porque são raros. Raros, meu irmão. Raros os que vão permanecer nessa fé. Raros os que vão continuar adorando o Verbo encarnado. Raros os que vão manter a devoção verdadeira à Santíssima Virgem Maria. Raros os que vão olhar para os escândalos da igreja e vão dizer: essa, em meio aos escândalos, continua sendo a esposa de Cristo, flagelada, ultrajada como o seu Senhor, mas divina. A igreja ela tem um corpo e ela tem uma alma, vai dizer o Catecismo de São Pio X. E quando você pertence a essa igreja, você pertence também à alma dela. As orações, a intercessão dos santos, a força espiritual de ser esposa de Cristo. Fora dessa igreja não há salvação. Isso é um dogma de fé. Então permaneça firme nessa igreja, que também tem uma mãe. Assim como tem um Senhor, essa igreja tem uma mãe. E ela é gerada também no coração imaculado de Maria. E é protegida, e existe os seus guardiões, São José, São Miguel Arcanjo, o Papa. Quando eu falo Papa, não é só o Papa Francisco, é todos os papas que passaram durante os séculos lutando para que a fé, a doutrina autêntica, o verdadeiro magistério da igreja não fosse manchado, minado, minguado, ultrajado. E aí a igreja vai decretando aos hereges, aos heresiarcas,
as suas punições por tentar violar a sagrada doutrina, manchar a sagrada doutrina. Por quê? Porque a igreja é guardiã da doutrina de Cristo e ela tem que manter essa doutrina do jeito que o seu Senhor, o seu mestre e o seu fundador deixou aqui na terra. Aquilo que Jesus diz para Pedro: Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. A autoridade espiritual dessa mãe igreja, na qual nos convida hoje, como pagãos, era para estarmos ainda adorando bezerros, tocando tambores, se cortando, buscando rituais, feitiçarias, tantas coisas pagãs. E essa luz que veio no mundo e tirou o mundo das trevas e mudou a história da humanidade, ela continua convidando eu e você para uma só coisa: adorar e reconhecer o mistério da divindade de Cristo. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Mestre. Diante desse nome, todos os joelhos hão de se dobrar nos céus, na terra e nos infernos. Queremos iniciar esse ano com o coração desejoso de amar mais Jesus. Não temos ainda a oferta agradável a Deus, como foi feita pelos magos aqui, do ouro, do incenso e da mirra. Não temos ainda o ouro da caridade. Não temos ainda o incenso de uma oração agradável a Deus e nem a mortificação da carne, da mirra. Mas buscamos e desejamos, Jesus, do fundo do nosso coração, se tornar uma alma agradável a Ti. Que Nossa Senhora, Rainha dos Corações, nos ajude e nos leve a essa dimensão profunda